E voltamos com o programa Contraplano. Hoje eu recebo aqui o Agnaldo Dias, músico aqui da cidade, e a gente vai conversar um pouco agora sobre a carreira artística dele. Agnaldo, quais foram as experiências artísticas que você teve além da música? Olha, além da música, eu tive uma grande sorte de participar por volta de 2007, 2008, do grupo de teatro Tecelagem, com uma peça chamada Travessia. O responsável era o Paulo Wiener, grande ator aqui da região, de muito sucesso. Por incrível que pareça, era um monólogo com 5 no palco, né? O Paulo, ele fazia os personagens principais, né? E os demais, os 4 eram músicos e percussionistas que nós fazíamos a musicalização da peça. Mais do que sonorização ou sonoplastia, né? A gente ajudava a contar as histórias através com a música, com sons, né? E eu ganhei muito naquela experiência porque eu deixei de ser um mero músico e passei a ser um artista. Mas como isso aconteceu? O músico tem a preocupação de executar a sua música direitinho, chegar na frente da plateia, ler ou tocar a sua música de cor, né? Sentar. O artista não, ele se preocupa, ele tem outras linguagens que ele precisa se preocupar além da musical, né? O que você veste ajuda a contar a história, ou seja, o figurino. O que compõe o cenário ajuda a contar a história, ou seja, a composição do cenário, o próprio cenário. A luz é um instrumento formidável para reforçar a história que você está contando. Então, a sua posição em palco, suas expressões, a linguagem não verbal e não musical, elas te ajudam muito a contar a história. E você sabendo disso, sabendo manusear, você vai enriquecer muito o seu trabalho artístico. Tá? Vai ser muito mais artístico, muito mais completo do que apenas aquela linguagem específica que você está usando, quer seja música, quer seja poesia, enfim. Ela é um pouco do sentimento, né, da técnica, que você tem a técnica ali, que é a música, você sabe tocar, e aí outras experiências artísticas proporcionaram para você se tornar um artista mesmo, a presença de palco, né, você explorar e ter as luzes. Porque bem ela aumenta muito as suas competências expressivas, de expressividade. Então, assim, como músico, o meu freguês, o meu cliente, ele é um 20. Sim. Mas eu vou supor que ele também não ouça, não cheire, não perceba as nuances no palco do ator, não perceba as nuances da luz, não, ele percebe tudo isso. Então, além da informação musical, outras informações estão chegando lá. Então, por exemplo, do mais básico, eu só vou chegar e tocar. Vou ter o cuidado de não deixar as capas dos instrumentos atrás de mim, poluindo o cenário, porque aquilo vai poluir o meio no qual eu vou contar uma história. Uma música, ainda que instrumental, é uma maneira de contar uma história. Incrível. E como que você acha que a arte influencia na sociedade? Qual o papel da arte na sociedade? A arte, ela tem uma grande função na sociedade que tem tudo a ver com o desenvolvimento humano. Porque o único ser capaz de fazer e interpretar a arte é o ser humano. Tá? Então todo mundo é capaz de, se não entender, mas de sentir a arte de alguma forma, processá-la e expressar-se em forma de arte. Isso é uma competência sublime, sabe, do desenvolvimento humano. Tá? Você não vê isso em outros animais. Ah, tem um macaco que pinta essas coisas. Não, ele faz um rabisco lá, mas ele não teve a intenção artística daquilo, não teve a intenção. O processo artístico é muito mais complexo para você olhar para um macaco ou para uma baleia que pega um pincel e faz alguma coisa e achar que aquilo é arte. Tá? O processo artístico envolve muito sentimento, tá? Na hora de você receber uma impressão, na hora que você tem alguma coisa que te toque, ou um livro, uma tela, ou um fato cotidiano te impressiona, você vai, processa aquilo tudo na sua cabeça, tenta entender que é aquilo, e a hora que você vai se expressar, você opta por usar uma linguagem artística para se expressar sobre aquilo que já te impressionou, já te tocou, e te causou um sentimento, e a hora que você se expressa e o outro vê aquilo que você fez, ou ouve, ou tem contato com aquilo que você fez, aí você fecha o ciclo da arte. Não existe, por isso, outro vê
Não existe arte engavetada. Ah, eu sou um poeta e deixo na gaveta lá de casa. Então você não é artista, porque para ser arte tem que ser vista, tem que ser sentida, tem que impressionar outra pessoa. Ela transcende. A sua expressão tem que impressionar outra pessoa, como você foi impressionado anteriormente por algo. Incrível. E como que você acha que é o cenário musical e artístico aqui em Jacareí? Aqui em Jacareí, nós temos a arte é muito desenvolvida, que é muito rica. A música bastante, muito, desde sempre. Desde quando eu pesquiso no começo do século XX, nós temos as primeiras formações das bandas aqui, bandas conhecidas, famosas, com grandes músicos. Posso citar dois bons exemplos, que era uma banda chamada Filaboia, né? É o nome cômico que eles deram para a banda, e uma outra banda chamada Verano Câmara. Tá? E eram bandas de profissionais que seguiram carreira profissional ao longo de suas vidas. Logo depois disso, nós tivemos aqui a presença do Zé Maria de Abreu e outros seresteiros. Zé Maria de Abreu sai de Jacareí com 7 anos, mas ele, nas voltas, havia sempre saraus em torno dele, das casas dos parentes dele. Então, isso fazia com que a música se desenvolvesse muito e muito mais. Tivemos os festivais estudantis aqui na década de 60, 70 e 80, foi muito importante. Outros nomes, por exemplo, Alvarenga e Ranchinho, que foram a dupla eles formavam uma dupla sertaneja das décadas de 40 e 50, fizeram muito sucesso, foram presos porque tinham letras críticas ao governo da época, tinham letras satíricas, eram muito inteligentes. O Ranchinho era aqui de Jacareí. Nossa. Né? E posso citar outros inúmeros talentos aqui da cidade na área de música. Além da música, também nós temos grandes artistas plásticos e o teatro. O teatro é muito bem desenvolvido aqui também. Você acha que existe, então, um reconhecimento dos talentos aqui da cidade? Não. Não? Infelizmente não. Porque, como eu disse, a arte engavetada ela não vai ser reconhecida, ela não vai ser nem vista. Né? A arte em si ela não tem que ter uma crítica favorável nem desfavorável, ela tem que ser vista e tem que causar alguma sensação em quem ela alcança. Né? Só que o grande problema do artista nacional, mas muito aqui em Jacareí, embora nós estejamos num grande centro, é você mostrar seu trabalho. Tá? Então, falta um mapeamento, talvez, não só em Jacareí, como em todo o Vale, sabe? Um mapeamento do quem exatamente faz o quê. Você tem, de repente, num bairro retirado da cidade, um senhorzinho que faz uma estatuazinha, um bonequinho de barro, que é só ele que sabe fazer aquilo daquele jeito e ninguém mais sabe que ele faz aquilo. Que, de repente, é uma grande expressão cultural, manifestação cultural daquele espaço e tempo em que ele vive, e tá ali que vai se perder com o tempo. Porque eu acho que a função do poder público, nesse sentido de conservar a cultura e promover a cultura, não é só da parte espetacular, dos shows, que também tem seu valor, sabe? Mas é descobrir as pequenas manifestações artísticas que existem e mapeá-las, né, no seu município e trazê-las à tona. Incrível. E agora vamos falar um pouco sobre o seu grande talento, né? Um dos grandes talentos, que é o chorinho, né? Explica pra gente o que é o chorinho. Eu pensei que você ia falar da comida, mas vamos lá. Comida é o segundo grande talento. Não, o chorinho é o seguinte, o chorinho é uma música apaixonante. A gente tem um vínculo, de novo, patriótico, cidadão, né? Porque o chorinho foi o primeiro gênero musical feito no Brasil todo, sabe? No país todo. Nasceu por volta de 1870. Sim. O que mais caracterizou o chorinho foi, você consegue descrever o chorinho porque tem as notas assim, assim, assado. Não, nada disso. Chorinho, acima de tudo, é um jeito brasileiro de tocar outras músicas. Sabe? Um jeito que o músico brasileiro arranjou de tocar outras músicas, meio que evoluindo sem querer, através da alteração do que a música brasileira tem de mais rica, que é o ritmo. O ritmo é a coisa mais forte. Então pegava as mesmas músicas, praticamente polcas, e mesmas músicas que eram executadas na Europa, e executava-se aqui com toda aquela formalidade nos teatros e tudo mais, mas eles iam para fora, eu sou músico, quero tocar também com os meus amigos. Tal. Iam reproduzir as mesmas músicas, já sem partitura, alterando o tempo de uma nota aqui, o tempo de uma frase ali e tal. Essa maneira de tocar, fazendo alterações do tempo, da maneira de tocar, acabou virando chorinho.
Aí por volta de Legal. 1870 nós temos a consolidação do choro como gênero, através de uma composição chamada Flor Amorosa, do flautista Joaquim Antônio Calado. Ele só vem se desenvolvendo a partir de então, com Pixinguinha, com vários nomes, e é uma música muito versátil. Você tem desde as mais melódicas, como o Carinhoso, do Pixinguinha, que eu executei no final do bloco anterior, bem melódica, macia, uma coisa suave, como você tem as de mais difícil execução, muito rápidas, que envolvem muita técnica, muita virtuosidade do instrumentista. É uma música muito rica, muito rica. E é interessante, né? Porque o chorinho ele tem saxofone, que é o que você toca, flauta, e geralmente são instrumentos que a gente tem uma familiaridade deles no jazz, no blues, na música clássica, né? E a gente acha que os gêneros brasileiros, por serem ritmo, não tem muito esses instrumentos. E realmente tem, né? Porque o chorinho ele é feito desses instrumentos, né? Então vamos partir do seguinte princípio, olha. Se chorinho é nasce como maneira de tocar, Sim. tá? Ele nasce naquela época no Brasil com os instrumentos que se tinha. As primeiras formações eram conjuntos de pau e corda, eles chamavam. Por quê? A flauta não era de metal, a flauta era de madeira. Então era o instrumento de pau, que era a flauta, e cordas, que eram um violão e um cavaquinho, geralmente acompanhando. Tá? Mas eram os instrumentos predominantes na época, os instrumentos populares predominantes. Depois, bem mais tarde, a partir dos anos 50, 60, com a introdução de outros instrumentos na música popular, como a guitarra, é lógico que a maneira de tocar ela passou a ser ganhar o choro, mas com outros instrumentos. Por quê? O que é um instrumento? Uma flauta não é um instrumento de choro, uma flauta não é um instrumento de orquestra, uma flauta é um instrumento musical. Então ela serve para tocar música. Né? O que eu faço, a maneira que eu faço, é que vai fazer a diferença. Então, eu posso usar qualquer instrumento para tocar choro. Não existe um instrumento de choro especificamente. Eu conheço grandes guitarristas que tocam choro maravilhosamente bem. Sabe? Conheço violinistas que tocam choros maravilhosamente bem. Tivemos e temos grandes saxofonistas na música brasileira e no choro. E você tem um projeto aqui, inclusive, de roda de choro, né? Aqui em Jacareí. Roda de choro, olha. Conta aí pra gente. A roda de choro é um meio democrático, extremamente democrático, para a gente poder promover o chorinho, envolver mais as pessoas no choro, manter viva a cultura do choro, envolver mais as pessoas no choro, difundir, tanto tanto para o músico, como para o leigo, para o ouvinte também. Então, o que é a roda de choro? É uma formação de músicos informal, então não é um grupo fixo, não é um grupo que está lá para dar um espetáculo, não é isso. É uma reunião informal de músicos, tá? Que vai ter preferencialmente músicos de vários níveis. Os bons, excepcionais músicos, os medianos e principalmente os iniciantes. Por quê? Você não tem um roteiro, você não tem um planejamento, você não tem não, vamos executar tais músicas. É uma roda em que os solistas vão se revezando, por isso que é roda. Então você tem um flautista, tem um bandolinista, um outro instrumentista de solo, eles vão se revezando. Então, é a minha vez, eu vou tocar tal música. Ou, a sua vez, eu vou tocar tal música, mas se você quiser, você me acompanha e a gente divide. Tá? E, nesse sentido, os músicos iniciantes vão tendo contato com os mais conhecidos, os mais velhos, e trocando experiência com eles. E a primeira oportunidade, antes dele ir para um palco, para ele errar, para ele superar o nervosismo, para ele experimentar e aprender. E onde acontece essa roda de choro? Estamos promovendo a roda de choro aqui no Wi-Fi, no bar Wi-Fi Brasil, que fica aqui no Largo do Riachuelo. Eu esqueci o nome da rua ali, mas aqui fica bem no Largo do Riachuelo, aqui na Praça do Riachuelo, todos os sábados, a partir das 13 horas. Se você toca algum instrumento, compareça, vai lá e vai tocar com a gente. Senta na roda lá com a gente, vamos tocar, errar juntos e aprender juntos. Se você canta alguma música também na linha de choro ou samba tradicional, vai lá, vai dar sua palhinha com a gente, vai fazer o revezamento na roda. E se você só aprecia, também vai ser bem-vindo. E a gente tem um vídeo seu aí com o Nailor Proveta, né, de uma roda musical. A gente vai assistir um pouco aí.
Como é que foi essa experiência de tocar com ele? Foi maravilhosa. Essa roda de choro lá em São José que eu participo é toda segunda-feira, lá no Bar do Sampaio, lá na Avenida 9 de Julho, número 50, na Avenida São João, perdão, número 50, a partir das 19 horas. E, eventualmente, os organizadores da roda procuram promover workshops com pessoas da área do choro, com expoentes do choro. E esse Nailor Proveta, ele é simplesmente, acho que, o maior instrumentista hoje em dia de saxofone, de clarinete, e ele tem uma banda muito importante, um trabalho muito importante com uma banda chamada Banda Mantiqueira, e também é um dos grandes compositores e arranjadores de choro e de música brasileira aqui no Brasil. Então essa experiência foi maravilhosa, poder ter tocado com ele, porque, como eu disse, eu tive um professor na minha vida que foi Moisés Silva. Os demais foram exemplos que eu fui tendo pequenos contatos com outros músicos, e esse contato com o Nailor Proveta foi muito enriquecedor, foi um divisor de águas na minha vida, posso dizer. Legal. E esse encontro que você tem é toda segunda? Essa roda de choro em São José é toda segunda-feira, a partir das 19 horas, lá no Bar de Sampaio, na Avenida São João, número 50. Número 50. E a roda de choro aqui em Jacareí? Todo sábado, no bar Wi-Fi Brasil, aqui no Largo do Riachuelo, a partir das 13 horas. Então, aí são 2 eventos, né, durante a semana, a segunda e no sábado, né, a roda de choro. Para quem quiser conhecer, quem quiser levar o seu instrumento e participar um pouco da roda, não precisa ficar acanhado, né, porque é um evento para todo mundo. E é uma oportunidade legal de você conhecer socialmente, conhecer um pouco do gênero. Quem for tocar, quem for para assistir, acho que vai ser uma experiência muito enriquecedora, né? Com certeza. Aguinaldo, muito obrigado pela sua presença, viu? Você quer deixar o seu contato do Facebook? É possível, se eu pedir se a técnica puder colocar, eu agradeço, por favor, porque eu não memorizei meu contato do Facebook. Seu Facebook. Tá? E pra frente, aí eu pretendo isso, investir mais em show e convidar todos a participarem. Facebook é Aguinaldo Dias, né? Isso. Quem te procurar Aguinaldo tem os Dias. eventos Procure lá. por Aguinaldo Dias que vão me encontrar. Então, tudo bem. E o Contraplano fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do programa. Assistam essa entrevista e mais conteúdos no nosso canal do YouTube, TV Câmara Jacareí, e curta a nossa página no Facebook para conteúdos exclusivos, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Tchau, tchau!